A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar apresentando aqui o quarto vídeo da série História do Cristianismo. Louvado seja Deus por tudo isso. Sempre muito agradecido a Deus por tudo. Também a você que está acompanhando aqui o nosso canal. Lembrando que temos outros tantos vídeos, playlists, shorts aqui no mesmo, né? Dê uma olhada ali, né? Você que não está inscrito, se inscreva, por favor, para que amplie a divulgação do material. É muito importante você postar o seu comentário, já agradecendo a quem já comentou nos vídeos anteriores, né? Quem pôs ali a sua opinião também, né? A sua crítica construtiva, enfim, né? É tudo para o crescimento da obra. Louvores e glórias a Deus por tudo isso, dê o seu like. Nós, né, hoje, vamos falar sobre concílios, né? Os primeiros concílios que a igreja teve ao longo da sua trajetória, né? Concílio, né, com o intuito de conciliar, de formar uma opinião única. Por quê? Porque a fé cristã, nesses tempos aqui, que começa com Constantino, aproximadamente 300 e alguma coisa depois de Cristo, né? A fé cristã já estava sofrendo alterações por interpretações do cristianismo. Quando nós falamos em interpretações do cristianismo, significa que opiniões humanas diversas e distintas, quem sabe da fé original que falamos lá no primeiro vídeo, né, das duas fés, quem sabe já está sendo aqui, né, alterada. Ou uma tentativa de alterar, justamente porque, por causa do não entendimento, da não compreensão de Jesus Cristo. Então os primeiros concílios são cristológicos, a cristologia impera nesses concílios iniciais. Basicamente 3, por quê? Porque o centro disso tudo, o principal questionamento, a principal pauta a ser posta ou levantada, justamente é sobre Jesus Cristo. Quem de fato foi Jesus Cristo? Quem de fato é Jesus Cristo? Aqui eu abro até um parêntese e pergunto para você, quem é Jesus Cristo para você? Veja o vídeo até o final, você entenderá essa pergunta, e se já não tem a resposta, eu creio que já tenha, certamente terá. Amém? Quem era Jesus Cristo? Ele era Deus e ao mesmo tempo homem? Ele era menor que Deus, mas maior que os homens? Como dizia, por exemplo, o arianismo, a natureza de Cristo era superior à humana, mas inferior à de Deus, ário. E Cristo foi um profeta, um grande profeta. Cristo, quem sabe, foi um político, um sociólogo, né? Quem foi Jesus Cristo? Estava em pauta. Existia várias já linhas de raciocínios dentro do próprio cristianismo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Algo que não tinha no início, né? Não se tinha dúvidas sobre os primeiros cristãos e sobre quem era Cristo Jesus, especialmente aqueles apóstolos, discípulos que andaram lado a lado com o mestre, sabiam bem o que ele tinha dito dele mesmo. Portanto, aqui nós já podemos entender uma coisa. Para nós é fundamental nós lermos a palavra de Deus. Se nós quisermos saber de fato quem é Jesus Cristo, a Bíblia é suficiente, os 4 evangelhos, para nos ensinar quem é Jesus Cristo. Vos animo, se você não leu, porventura, leia. Se você já leu, porventura, releia. E releia e releia. Amém? Mas aqui estamos falando sobre os concílios. Importante nós entendermos que estava se formando a base do que hoje nós temos, a base do que foi o cristianismo lá antes da igreja medieval, por exemplo, né? Aonde eu já disse, Constantino começou o projeto, aonde mais adiante se tornou realmente o cristianismo religião oficial do Império Romano. Amém? Então é importante nós falarmos sobre 3 concílios aqui. Vamos falar sobre o primeiro, que é o concílio de Nicéia, aonde veio gente de todo mundo conhecido, lideranças cristãs,
bispos, enfim, né? E se reuniram em um determinado ambiente, um determinado lugar, denominado ou indicado pelo imperador, é claro, Constantino, por volta de 325, e discutiram principalmente sobre a cristologia. Não se estava entendendo mais quem era Cristo Jesus. E o principal opositor foi justamente quem eu falei agora há pouco, Ário, que dizia que a natureza de Cristo era superior à humana, mas era inferior à natureza de Deus. Portanto, praticamente um semideus, vamos dizer, entre aspas, é claro. E, claro, né, ficou definido ali no Credo de Niceno que Jesus é consubstancial com o Pai. Ele é divino, ele é eterno como o Pai, ele tem natureza divina, ele tem natureza humana, ambas. O arianismo caiu. E outras coisas mais que não vamos aprofundar aqui, porque não é o nosso objetivo. Foram discutidas outras coisas também. Então Ário foi condenado, enfim. Só que, claro, mais adiante a gente sabe que a história, né, que o próprio imperador Constantino, né, retoma o arianismo ali para si, claro, e tenta trazê-los de volta, perdoar quem sabe, né, mas não dá tempo, o Ário ele acaba morrendo antes. Enfim, é uma outra história, mas por que eu digo isso? Porque nós precisamos entender algo aqui muito importante na história. Que era muito mais fácil crer no arianismo, e muitos historiadores, teólogos, mestres, doutores, dizem até e afirmam que o próprio Constantino era ariano, porque imagine só, naquele contexto, você crer que Jesus Cristo era Deus, ou na Terra encarnado. Era muito profundo essa colocação, né? Você ter aí agora no meio, muito recente, aí Deus andando na Terra. Ainda fica um pouco... para quem não tem fé, claro, né, ainda fica um pouco meio assim, pensativo. Como assim? Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo é homem? Tudo isso ao mesmo tempo? Nós vamos ver aqui no segundo concílio, fique aqui, né? Vamos ver algo muito interessante que surge dessa colocação e dessa definição. Então, hoje, para nós, eu quero dizer, é até muito mais fácil nós acreditarmos nessa colocação, termos fé nesse posicionamento desse concílio e da própria palavra de Deus sobre o que ela fala de Jesus Cristo em relação a esse assunto, do que naqueles tempos. Não foi fácil, mas ficou definido isso nesse credo. Partimos para o segundo, então, que foi o segundo concílio, que foi o concílio de Éfeso, por volta de 431, com o imperador Teodósio II, também cristocêntrico, também a cristologia imperou, também a dúvida sobre Jesus Cristo ainda existia, entre outras coisas, como a condenação do pelagianismo. O que é isso, né? O homem pode viver sem pecado, mesmo sem necessitar da graça de Deus? Existia essa dúvida, essa colocação, essa imposição, esse questionamento, que o homem não precisaria, então, quem sabe, da graça de Deus para ser redimido dos pecados? Né? A natureza humana de Jesus, divina, não indissociável, ficou determinada nesse concílio. Ou seja, se reafirmou o que disse no Concílio de Nicéia, também se colocou em pauta e se confirmou algo muito interessante. Se Jesus Cristo é Deus e ao mesmo tempo homem, como de fato os dois concílios confirmam, né? E já havia esse questionamento no primeiro concílio, que fica bem claro, né? Ficou aqui a colocação de que Maria, então, era mãe de Deus também, nesse contexto. Mãe de Jesus homem, mãe de Jesus divino. Então se levantou aqui algo em relação a Maria. E aí vem muito, claro que é muito mais extenso que isso, eu estou resumindo. Aí vem muito essa questão da Maria, né, na religião católica, que também não vamos aprofundar. Nosso objetivo é falar sobre a história do cristianismo, mostrar como tudo aconteceu, para que você possa realmente entender o mundo hoje como é, as religiões como são, e você possa cada vez mais se voltar para a Bíblia. Não desmerecendo nenhuma igreja, jamais é essa a intenção. Mas a minha intenção nesses estudos é fazer você ver que ao longo do tempo teve sim colocações humanas em relação a essas questões, mas não influenciaram diretamente do que? Na inspiração de Deus, na palavra dele. Portanto, o que tem validade inquestionável é a Santa Bíblia. Amém? Louvado seja Deus. Estamos, então,
no segundo concílio. E você vai ver que no terceiro concílio de Calcedônia, por volta do ano de 457, ainda continua a cristologia sendo o centro, ainda continua Jesus Cristo sendo o centro de tudo. Então, por mais ou menos 450 anos, mais de 400 anos, a igreja que se formava tinha dúvidas de quem era Jesus Cristo. São muitos anos, 450, talvez mais, um pouco menos, de dúvidas sobre Jesus Cristo. Agora aqui se define de fato, né, o que até hoje é a base de tudo que nós também temos. Porque se, um parênteses, pegarmos a reforma luterana, por exemplo, que é um tema que vamos chegar lá, você vai ver que de tudo Lutero não questiona, ou então, melhor dizendo, os reformistas, né, para não botar um nome aqui, os reformistas da época, eles não questionaram, né, essa base de Jesus Cristo que a Igreja Católica tinha, permanecendo também nas igrejas subsequentes, ou na forma de pensar subsequente, ou seja, mantendo o que aqui foi definido, até hoje, né? E não se foge muito disso, lembrando que a toda regra sempre há o quê? Exceções. E hoje, às vezes, quer-se interpretar alguma coisa diferente para benefício próprio, o que é outra coisa. Então, o terceiro concílio de Calcedônia, e partimos para o final, foi através do bispo Leão I, principal bispo, o bispo de Roma, considerado Papa Leão Magno. Nesse concílio, claro, continuou se debatendo sobre Jesus, se reafirmou, né? E as duas naturezas de Jesus se confirmaram, são inseparáveis, né? E também foi puxado para Roma o bispado principal, né? Foi um dos primeiros ali a colocar Roma como centro de tudo na questão do bispado, ou seja, o bispo de Roma é o Papa. Até hoje é assim. Então aqui nós falamos sobre 3 concílios, não vamos ser extensos, né, para que você entenda, para que você compreenda, né, como as coisas aconteceram. Lembrando que é muito simples aqui as explicações, muito objetivas, né, para que apenas você possa compreender. Você pode se aprofundar muito mais, né, com outros materiais, né, você pode pesquisar PDFs, enfim, textos, né, que vão explicar as coisas com muito mais detalhes. Mas aqui a base é para que você reflita, para que você pense, para edificar a sua fé, para aumentar o seu conhecimento, para que você venha ou não venha a ser enganado. Você precisa ter esse conhecimento mínimo, vamos dizer, mas muito amplo, então é um conhecimento suficiente. Amém? É um conhecimento suficiente, sim, para que você possa se alicerçar ainda mais na sua fé. Amém? Então agora você consegue, se não conseguia antes definir quem era Jesus Cristo para você, você agora consegue sim definir. Eu creio em nome de Jesus. Vá na palavra de Deus. Vá nos evangelhos. Veja as cartas escritas. Veja o livro de Atos dos Apóstolos. Ali você vai compreender de fato quem é Jesus Cristo. Você não pode ficar meramente na opinião de pessoas. Você não pode ficar meramente em cultos. Você não pode ficar meramente em estudos bíblicos sem consultar a palavra de Deus, sem manter a leitura bíblica. Esse é o principal que vai te mostrar quem de fato era Jesus Cristo. Porque você viu aqui hoje, né, que ao longo da história houve várias colocações humanas. Para terminar, é claro que nesses concílios nem sempre se chegou a um bom senso. Então, de fato, quem determinava muitas coisas no final eram as lideranças maiores, como até imposição, porque não se chegava num consenso entre todas as coisas. E veja uma coisa, era muita gente reunida agora para debater quem era Jesus, para debater as causas da igreja, os questionamentos, as filosofias diferentes que existiam. Antes essas pessoas eram perseguidas. Agora o imperador, vamos no caso do concílio da Nicéia, voltando ao primeiro concílio, antes eram perseguidos recentemente pelo próprio imperador, até quem sabe. E muitos dos bispos que ali estavam, muitos dos homens que ali estavam reunidos, tinham até marcas no seu corpo da perseguição que sofreram. Agora estavam juntos, confraternizando, amando do próprio imperador, recebendo do bom e do melhor, enquanto estivesse ali debatendo sobre a base do cristianismo. Olha só que coisa! Entenderam? Então, fique com isso no coração. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens inspirados escreveram todos os livros da Bíblia. O que aconteceu depois é a história do cristianismo que estamos vendo agora, que tem a sua validade, mas também você precisa entender tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. E espere o 5º vídeo semana que vem sobre a igreja medieval. Deixe o seu comentário. Não esqueça, é importantíssimo para nós.